Olá, como vai você? Tudo bem? Meu nome é Fábio Felipe. Seja bem-vindo a este canal. Hoje estudaremos mais um tema profético da Bíblia Sagrada no curso Os Livros de Daniel e Apocalipse, sem mistérios. Se você nunca estudou estes livros porque imagina serem de difícil compreensão, não se preocupe, pois os temas serão abordados de maneira didática, tornando simples aquilo que parece ser complicado à primeira vista. Saiba que você pode ajudar este trabalho a crescer, se inscrevendo no canal, curtindo este vídeo e o compartilhando em suas redes sociais. O tema de hoje tem como título A Interpretação de Símbolos em Profecias. Neste tema será estudado como interpretar a mensagem profética na história. Antes de iniciar este estudo, apenas duas recomendações. Se esta é a primeira lição que você está vendo, assista às lições anteriores desta série neste canal. Assim você conhecerá os outros assuntos que já foram tratados. E para esta lição, leia os capítulos 1 e 2 do livro de Daniel. Assim você estará informado do que será analisado neste vídeo. O sonho que perturbou o rei. Na lição passada, foi visto que Deus escolheu comunicar sua mensagem profética por meio de símbolos, e que o livro do Apocalipse conduz o seu estudante para as profecias do livro de Daniel, pois tratam dos mesmos assuntos na mesma linguagem. O que torna o estudo do livro de Daniel especial é que por meio dele Deus nos ensina a interpretar os símbolos proféticos, como numa escola de profecia. Um tipo de abordagem que não é tão aparente no Apocalipse, pois este se destina aos que já passaram pelo livro de Daniel, como se fosse, quem sabe, um segundo grau. O sonho profético do capítulo 2 de Daniel foi escrito por volta do ano 602 a.C., 3 anos depois que o rei Nabucodonosor situou Jerusalém e trouxe para a Babilônia alguns dos filhos de Israel. Entre eles se achavam Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Neste período, estes jovens foram ensinados na cultura e língua dos caldeus. A Bíblia conta que Nabucodonosor teve um sonho e acordou perturbado, pois não conseguia lembrar com que ele havia sonhado. Então ele decidiu chamar os sábios do reino para o ajudar. Em sua presença, os sábios pediram que fosse contado o sonho para depois ser interpretado. No entanto, o rei ordenou que os sábios contassem o sonho e que em seguida dessem a interpretação. Diante dessa ordem, os sábios recuaram, afirmando ser isso humanamente impossível. Por isso, o rei ficou furioso e decretou que fossem mortos todos os sábios do reino. Este decreto de morte alcançava inclusive Daniel e seus companheiros. Ao saber disso, Daniel foi até o rei e pediu algum tempo para revelar ao rei a interpretação. Depois foi para casa e com os seus companheiros oraram ao Deus do céu pedindo misericórdia sobre este mistério para que não fossem mortos com o resto dos sábios. Então Deus, numa visão de noite, revelou a Daniel o sonho do rei e a sua interpretação. A partir desse momento, Daniel passou a ser um porta-voz da mensagem divina em Babilônia. Este é o assunto que veremos a seguir. A revelação do sonho do rei. Uma vez conhecido o sonho, Daniel foi ter com o rei. Veja o que ele falou sobre a revelação do sonho na presença do rei. Daniel respondeu na presença do rei: o mistério que o rei exige, nem sábios, nem magos nem encantadores o podem revelar. Mas há um Deus no céu, que revela os mistérios, pois fez saber ao rei Nabucodonosor o que vai acontecer nos últimos dias. O sonho e as visões que o Senhor teve, quando estava em sua cama, são estes. Quando o Senhor, ó rei, estava na sua cama, surgiram em sua mente pensamentos a respeito do que vai acontecer no futuro. Deus, que revela os mistérios, revelou ao Senhor o que vai acontecer. Note algo importante. Quem se comunicou por meio de um sonho com Nabucodonosor foi o próprio Deus. Deus buscava alcançar o coração do rei, e para fazer isso, em seu plano eterno, ele decidiu colocar o rei em contato com seus representantes na terra. Pelas palavras de Daniel, no sonho o rei estava preocupado com o futuro. Em sua explicação, Daniel assegurou que era o Deus do céu que estava tornando conhecido o que há de ser nos últimos dias. Veja a revelação do sonho ao rei. O Senhor, ó rei, estava olhando e viu uma grande estátua. Esta, que era imensa e de extraordinário esplendor, estava em pé, bem na sua frente, e a aparência dela era terrível. A cabeça era de ouro puro, o peito e os braços eram de prata,
O ventre e os quadris eram de bronze, as pernas eram de ferro, e os pés eram em parte de ferro e em parte de barro. Enquanto o Senhor estava olhando, uma pedra foi cortada sem auxílio de mãos humanas, atingiu a estátua nos pés de ferro e de barro e os despedaçou. O ferro, o barro, o bronze, a prata e o ouro foram despedaçados no mesmo instante, e se fizeram como a palha das eiras no verão. O vento os levou, e deles não se viu mais nenhum vestígio. Mas a pedra que atingiu a estátua se tornou uma grande montanha, que encheu toda a terra. Depois de Daniel dizer o sonho ao rei, veja agora a sua interpretação. Este é o sonho, e também a sua interpretação diremos ao rei. O Senhor, ó Rei, que é Rei de Reis, a quem o Deus do céu conferiu o reino, o poder, a força e a glória, em cujas mãos foram entregues os filhos dos homens, onde quer que eles habitem, e os animais do campo e as aves do céu, para que dominasse sobre todos eles. O Senhor, ó Rei, é a cabeça de ouro. Depois do Senhor, se levantará outro reino, inferior ao seu, e um terceiro reino, de bronze, que terá domínio sobre toda a terra. O quarto reino será forte como o ferro, pois o ferro quebra e despedaça tudo, como o ferro quebra todas as coisas, assim esse reino fará em pedaços e destruirá todos os outros. Note que em meio à interpretação existe a explicação de um símbolo. Veja de novo com muita atenção o significado da cabeça de ouro no final do verso 38. O Senhor, ó Rei, é a cabeça de ouro. Se o reino de Nabucodonosor, a Babilônia, foi simbolizado pela cabeça de ouro, é razoável afirmar que temos um ponto de partida para interpretar as outras seções da estátua em prata, bronze e ferro. Você não acha? Este é o assunto que será visto a seguir. Do símbolo para a realidade. Em primeiro lugar, temos que entender que para interpretar os símbolos proféticos para a realidade é necessária uma parceria entre profecia e história. No caso, já vimos que a cabeça de ouro simboliza o reino de Nabucodonosor. Para descobrir o significado das outras seções da estátua, basta identificar na história os reinos que surgiram depois. Segundo o capítulo 5 do livro de Daniel, a Babilônia foi conquistada pelo consórcio Medo-Persa. Portanto, já encontramos o reino representado pelo peito e braços de prata, o reino persa. Mais tarde, o reino da Pérsia foi conquistado por Alexandre o Grande, que culminou na supremacia do reino da Grécia, simbolizado pelo ventre e quadris de bronze. Depois, os reinos gregos foram tomados pelas legiões romanas, tornando Roma o maior império da antiguidade, simbolizado no sonho pelas pernas de ferro. Note que o significado dos símbolos foi apresentado no mesmo capítulo e, com o auxílio da história, foram de imediato interpretados. Este passo foi importante, pois para seguir interpretando as outras profecias de Daniel e Apocalipse, esta fórmula se repetirá. Veja agora o significado dos pés da estátua em parte de ferro e em parte de barro, que foram atingidos por uma pedra cortada do monte. Quanto aos pés e aos dedos dos pés que o Senhor viu, que eram, em parte de barro de oleiro, e em parte de ferro, isto significa que esse será um reino dividido. Contudo, haverá nele alguma coisa da firmeza do ferro, porque o Senhor viu o ferro misturado com barro. Como os dedos dos pés eram em parte de ferro e em parte de barro, assim, por um lado, o reino será forte, por outro, será frágil. Quanto ao ferro misturado com o barro que o Senhor viu, isto significa que procurarão se misturar por meio de casamentos, mas não se ligarão um ao outro, assim como o ferro não se mistura com o barro. No ano 476 d.C., o Império Romano foi derrubado pelos povos por eles chamados de bárbaros. Estes reinos bárbaros foram simbolizados pelos pés em parte de ferro e em parte de barro. Se você consultar um mapa deste período, irá constatar que o Império Romano foi dividido em reinos menores, cuja divisão prevalece até hoje, limitando o território de muitos países no continente europeu. Agora, um detalhe importante. Muitas nações da Europa, ao longo da história, tentaram unificar estes reinos aos moldes do Império Romano. Esta tentativa foi feita por meio de casamentos. No entanto, não alcançaram estabilidade alguma, pois a profecia revelou que o ferro misturado com o barro não se ligarão. O capítulo 17 do Apocalipse revela que, na atualidade, os remanescentes desses reinos irão tentar se unir por meio de um governo de caráter mundial.
Isso é visto hoje no processo entre as nações chamado de globalização. Por meio da profecia da estátua, foi revelado que isso não dará certo. Mas agora vem a melhor parte. O que podemos esperar em um futuro cada vez mais próximo de nós? Veja como Daniel conclui este assunto nos versos 44 e 45. Mas, nos dias desses reis, o Deus do céu levantará um reino que jamais será destruído e que não passará a outro povo. Esse reino despedaçará e consumirá todos esses outros reinos, mas ele mesmo subsistirá para sempre, assim como o rei viu que do monte foi cortada uma pedra, sem auxílio de mãos humanas, e ela despedaçou o ferro, o bronze, o barro, a prata e o ouro. O grande Deus revelou ao rei o que vai acontecer no futuro. Certo é o sonho, e fiel é a sua interpretação. Note que a pedra cortada do monte que atingiu os pés da estátua, despedaçando o ferro, o bronze, o barro, a prata e o ouro, simboliza que em breve o próprio Deus estabelecerá o seu reino neste mundo, um reino que subsistirá para sempre. Portanto, esta é a melhor parte do sonho, e diante de todas as evidências históricas que vimos, podemos dizer com convicção as mesmas palavras de Daniel. Certo é o sonho e fiel à sua interpretação. Conclusão. Na primeira lição deste curso, foi mencionado que Deus não fará coisa alguma sem primeiro revelar o seu segredo. Assim como ele fez há 2.600 anos atrás, Deus continua abrindo os portais da eternidade e revelando por meio de símbolos que ele próprio terá em breve um reino na terra e que, segundo a interpretação do sonho da estátua, é exatamente o próximo reino que terá domínio sobre a humanidade. E você, está disposto a estar entre aqueles que aguardam pela chegada do glorioso reino de Deus? Que Deus o abençoe em sua decisão. Finalmente, observe que foi interpretado um sonho profético cheio de símbolos, trazendo para a nossa realidade que o grande Deus terá na terra um reino que jamais passará. Se você tiver alguma dúvida sobre estes assuntos, escreva nos comentários. Será um prazer ajudá-lo na compreensão destes temas que valem a vida eterna. E na próxima lição, será iniciado o estudo da profecia do capítulo 7 do livro de Daniel. Por hoje, ficamos por aqui. Se gostou do assunto, compartilhe com seus amigos. É importante que eles também conheçam o que você acabou de saber. E não se esqueça, certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem primeiro revelar o seu segredo aos seus servos, os profetas. Que Deus o abençoe e até a próxima.